Hoje eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler da seguinte maneira: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Deus. Fala através, Pai. Me usa para que o Senhor possa, Deus, se manifestar, Pai. Senhor Jesus, que corações aqui possam estar sensíveis. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos convence de todo o erro, Deus, de toda a falha, e que precisamos, Deus, desta palavra que é luz e que é luz para os nossos caminhos, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem nessa noite é acesso à herança. E vocês sabem que todos aqui, eu acho que ninguém, se eu for perguntar, não deseja receber algo de Deus e não deseja com que Deus possa derramar as promessas contidas nesse livro. E esta é uma afirmação que ela é verdadeira, porque todo homem, ele dentro de si deseja o melhor para si, para aqueles perto de si. E quando então falamos de promessas e falamos de coisas, há pouco nós cantávamos Deus de aliança e Deus de promessas. Nós cantamos isso porque somos ensinados, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que existem promessas e que existem coisas as quais eu e você podemos acessar da parte de Deus, amém? Essas promessas em Cristo Jesus, termos acesso. E a gente tem aqui um grande ensinamento de Paulo aos Gálatas, falando a respeito de nossa filiação em Cristo Jesus. E nessa noite eu gostaria de, junto com os irmãos, entender um pouco mais de como eu e você conseguimos acessar aquilo que Deus já de antemão prometeu e que é dado aos filhos e herdeiros. Você nunca teve curiosidade de saber? Ou talvez leu a Bíblia e ficou se perguntando: mas como, Deus? Como será possível estas coisas? Existem algumas chaves e nessa noite eu e você vamos entender. A primeira coisa que tu deve compreender é que uma herança, ela não é acessada por qualquer pessoa, ok? Eu e você, ao ler aqui esses primeiros versículos do capítulo 4, a gente vai entender que uma herança, ela é destinada a herdeiros. Mas será que eu, sendo herdeiro, eu posso a qualquer momento ter acesso a essa herança? Eu vou dizer para vocês: não, meu irmão. Segundo a que Paulo escreve e descreve aqui aos Gálatas, é preciso ser maior de idade ou ter maturidade para isso. E por que nessa noite é importante que você saiba de tal coisa? Porque sem esse entendimento, eu e você podemos não alcançar algumas coisas que
poderíamos alcançar, ou que já está escrito: ó, isso aqui te pertence, é por herança tua. Então, se eu e você começarmos a compreender nessa noite que existe um perfil de uma pessoa que consegue acessar a herança. Este perfil é qual perfil? Uma pessoa maior de idade, uma pessoa com uma maturidade. Sem a devida maturidade, mesmo que eu seja ali portador daquela herança, eu não acesso ela. E eu e você vamos entender por que disso. Aqui também está escrito que há um tempo pré-estabelecido por Deus. Você deseja que Deus derrame sobre a tua vida coisas preciosas? Existe um tempo pré-estabelecido para que coisas possam acontecer na tua vida. Muitas pessoas se desesperam por não entender o tempo de Deus e por não entender este processo de crescimento, em que é necessário ter maturidade. Então nessa noite Deus te levou até este local para tu entender um pouco mais como eu e você conseguimos, segundo o que a Bíblia nos orienta, alcançar a herança que o Senhor já disponibilizou para mim e para você. Nesse processo de crescimento, a gente deve entender a primeira coisa importante: quantos aqui têm fé? Vou dar mais uma chance para que Deus possa se alegrar. Quantos aqui têm fé? Não é por mim, mas eu quero que você que nessa noite, talvez na primeira chamada, ergueu a mão um pouco tímido, eu quero que quando tu lembre desta palavra, você comece a associar que ela é o primeiro passo para que você alcance de Deus algumas coisas. A fé. E o primeiro livro que eu quero que tu abra, Efésios capítulo 2, no versículo 8. Tu vai entender que nesse processo de crescimento, entender a fé é um dos principais pontos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha só, mediante a fé. É através da fé que eu e você podemos crer que a salvação é um presente. Este presente é dado por Deus. E eu e você encontramos em Jesus Cristo a nossa salvação. Não mediante aquilo que nós podemos produzir. Então hoje à noite, fique tranquilo, meu irmão. Daqui de cima até a última pessoa que é neste local, não há um sequer que consiga por suas obras olhar para Deus e dizer: Deus, eu sou o merecedor da tua salvação, porque eu tenho obras, ou porque eu tenho algumas coisas diferentes. Não. Nós recebemos de Deus isso. É dom dele. Mas só alcançamos através da fé. Através da fé, eu e você olhamos para a cruz e entendemos que Jesus Cristo veio e se entregou por mim e por você. Através da fé, eu e você olhamos para Jesus e enxergamos nele o motivo de nosso viver, enxergamos nele a cura para as nossas doenças, enxergamos nele tudo aquilo que nós precisamos para ser restaurados. É através da fé. Um homem sem fé em Deus não consegue, e como vocês vão ver daqui a pouco, alcançar muitas coisas não. Então anote, a fé. Agora eu quero fazer um exercício com vocês, vamos lá, bem fácil. João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Olha que versículo lindo, a obra salvadora. Mas nesse versículo nós temos aqui explícito: para todo que nele crê. Só é possível eu crer que Ele pode me salvar e que Ele é o Filho unigênito de Deus através da fé. Então olha como é importante a fé, meus irmãos.
Quando eu pergunto, meus irmãos, quanto tem fé, nós deveríamos dar um pulo neste local, dizendo: eu tenho fé. Porque se você não tiver fé, tampouco eu e você vamos conseguir, mediante essa fé, acreditar no Filho de Deus, porque é tão descredo. E muitos olham hoje em dia e não conseguem enxergar em Jesus esta salvação, porque não conseguiram estabelecer que a fé é vital e é essencial. Então, meu irmão, tu tem que trabalhar a fé na tua vida. Tu tem que trabalhar esse crer diário em Jesus. Porque sem isso eu e você não conseguimos avançar. O nosso relacionamento com Deus é baseado na fé, meus irmãos. Não há como você se relacionar com Deus sem ter fé. Se você está hoje à noite aqui e não tem fé suficiente no teu coração para crer nas palavras dele, o teu relacionamento com ele está um pouco desgastado, diríamos assim. Tu quer ver uma coisa? Abre ali Abacuque 2:4. O livro do profeta Abacuque. Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Aí tem um ponto e uma vírgula, e aqui uma frase que você já deve ter ouvido diversas vezes: mas o justo viverá pela sua fé. Eu e você, justificados por Cristo Jesus, nós viveremos pela fé em que temos nele, pela fé que nós não enxergamos, mas sabendo que ele é real, que ele de fato nesta reunião está aqui, ele está presente, ele não habita em templos, mas agora ele habita dentro de nós. Esta é uma certeza que o seu Espírito hoje trabalha nos nossos corações. Pela fé, eu e você vivemos nessa terra. Então, como não olhar para a fé como algo importante? Um dos primeiros passos para eu e você alcançar alguma coisa do Senhor é através da fé nele. Amém? Não é fé em qualquer pessoa, e vocês vão ver que não é qualquer tipo de fé. É uma fé trabalhada. Então, o justo viverá pela fé. Olha que interessante, essa declaração ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ler as 3 vezes para você ver quão importante é essa declaração. A primeira está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Vai anotando aí estes versículos, estes textos, para que depois você possa, sabe, em casa, ler melhor, meditar. Romanos, no capítulo 1, no verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Olha só que lindo, nós vivemos um evangelho de fé em fé. O evangelho sem fé em Deus é um evangelho morto, é um evangelho apenas de letras. Eu e você precisamos de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui a citação do que nós lemos do profeta Abacuque, a primeira delas. Nós vamos ler a segunda, Gálatas 3:11. De novo, nós vamos encontrar esta mesma citação. Gálatas 3, no versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Entre aspas, mais uma vez a citação de Abacuque. Tu vê que é interessante como a palavra se completa. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus. Eu e você, no primeiro versículo que nós lemos que Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser libertos dessa escravidão, porque o homem não conseguia, não teve capacidade, e em Jesus Cristo nós tivemos este acesso. Olha como é importante esse processo de entender
Não adianta eu e você queremos loucamente e de qualquer maneira querer alcançar algumas coisas do Senhor sem entender o processo. Por isso que nessa noite eu estou levando os irmãos a entender. E por último, Hebreus capítulo 10, no versículo 38. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Deus não se agrada quando uma pessoa retrocede, quando uma pessoa não utiliza da fé no seu filho para alcançar as coisas. Você vai entender nessa noite que precisamos ter uma fé forte, fervorosa, para começar a alcançar aquilo que Deus deseja nos entregar. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Não só vivemos pela fé, mas ela é o motivo pela qual Deus se agrada das nossas atitudes aqui na terra, conforme está escrito em Hebreus 11:6. A gente leu aqui o versículo 38, agora tu vai para o capítulo 11, no versículo 6, que está escrito da seguinte maneira: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, uma das certezas que nós temos é que através da fé Deus se agrada de eu e você chegarmos diante dEle. Não é uma brincadeira, meu irmão. Você pode passar uma vida toda vindo na igreja, entrando nesse local, recebendo palavras, Deus aqui disposto a te entregar algumas coisas, mas sem a devida fé, sem o devido entendimento, sem a devida maturidade, eu e você não conseguimos muita coisa de Deus, não. É necessário termos fé para agradar a Deus, fé no seu Filho Jesus Cristo. Por isso nessa noite diga e anote aí: eu devo viver pela fé, porque ela agrada a Deus. Através dela eu vou obter coisas de Deus, recompensas, porque eu busco Ele com fé e eu creio que aquilo que Ele disse pode se cumprir na minha vida. Nessa noite tudo que Deus deseja é enxergar corações que o busquem. Mas também sem fé a gente esbarra em algumas coisas. Se por um lado a fé é essencial para a vida do homem, para a vida de todo aquele que se entrega para Cristo, o contrário disso, e o outro lado é que sem esta fé você vive uma vida medíocre, que é uma vida na média ali, sabe? Deus está ali, Ele está guardando, mas você não consegue alcançar muitas coisas. Como assim, pastor? Tu vai enxergar o que Tiago diz a respeito disto. Tiago 1:7. Abre aí Tiago 1:7 para te ver. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Que pessoa dessas? Do que ele está tratando aqui? Ele, a partir do versículo 5, ele começa a dizer: se alguém deseja sabedoria, que peça e busque a Deus, que dá com generosidade a todas as pessoas. Mas no versículo 6 ele disse: peça porém com fé, em nada duvidando. Ele dá uma orientação dizendo que a pessoa deve pedir a Deus, mas muitas pessoas pedem sem fé no coração. Quantas vezes você já orou dizendo: Deus, eu creio que Tu és poderoso, mas dentro de Ti Tu não tinha tal certeza do que Tu estava falando? Isso, meu irmão, não agrada a Deus de forma alguma. O que Deus se agrada é quando de mim e de você saem palavras de confiança no seu Filho, dizendo: eu creio que Tu é poderoso, que Tu pode, eu tenho esta fé. Então aqui Tiago compara uma pessoa que pede uma coisa, mas não tem fé. Ele diz que esta pessoa é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hoje em dia eu e você podemos conhecer diversas pessoas que são como onda do mar,
Pessoas que ficam pulando de ministérios em ministérios, de igreja em igrejas, de trabalho em trabalho. Pessoas que não se firmam numa palavra, que são agitadas de cá para lá, que nunca conseguem alcançar coisa alguma. Agora eu te pergunto, será que o problema é da palavra, é do local? Ou o problema é na pessoa não ter entendido a fé em Jesus, não ter entendido o poder de não duvidar? Quando você tem esse entendimento, você começa a alcançar coisas de Deus. Você começa a dar passos em direção ao seu cofre. Tu tendo uma fé firme, tu já começa, opa, eu estou aqui e eu começo já a ir em direção. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele declarou a seguinte coisa, João 11:40. Abre aí, João 11:40. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Esta aqui é uma das afirmações que faz nos entender do que Deus fala sobre crer e ter fé nos poder da sua ação na vida das pessoas. Aqui ele estava tendo um diálogo com Marta, que era irmão do falecido, que havia por um breve momento ali fechado os seus olhos, Lázaro. Ele começa a ter esse papo com ela. Você pode entender, volta ali para o versículo 21 do capítulo 11. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela já estava até conformada. Seu irmão tinha morrido. Ela disse: cara, Jesus, se tu tivesse vindo para cá, se tu tivesse estado aqui, talvez no momento, algo diferente poderia ter acontecido. Aí Jesus disse: não, mas ele vai. Aí ela falou: eu sei que vai, Senhor, no último dia ele vai levantar, porque eu creio. Ela tinha uma fé, mas não era uma fezinha, aquela assim, quantos tem fé? Aquele que ergue assim, ó. Aquela fé com vergonha de erguer a mão. Aí Jesus disse: olha só, vou te falar uma coisa. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus ali mais uma vez provando, instigando a fé. Então ele faz o trabalho, e aí ele declara: olha só, eu não falei a você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Tu nota como é importante nós crermos. Quantos desejam nesses dias ver a glória do Senhor Jesus sobre a sua casa? Será que é só eu? Acho que não, eu não estou sozinho aqui, né, meus irmãos? Eu acho que você veio aqui porque você deseja em alguma área da tua vida ser tocado por Deus. Seja na tua saúde, seja no teu emprego, seja relacionamentos entre familiares. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que você veio aqui porque você sonha em ver a glória do Senhor Jesus se manifestando na tua casa. Só que isso só é possível se você ter uma fé firmada em Jesus Cristo, em nada duvidando, porque senão você é semelhante a uma onda do mar, e sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, eu e você, justificados por Ele, vivemos por Ele e andamos de fé em fé nele. Então é necessário nós termos este primeiro ponto bem específico: a fé é necessária. Amém? Então a gente precisa entender. Mas aqui eu começo então a desenrolar o livro. Mas será que somente esta fé é suficiente? Digamos que ela é o essencial. Mas existe um mais e um porém. Algo para eu e você trabalharmos junto com ela. A gente não pode negar que através da fé, muitos sim obtiveram as promessas. A gente entende isso. Vá lá para Hebreus do capítulo 11, no versículo 33.
Hebreus 11:33. Obrigado, Jesus. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fechando a boca de leões. Os quais o quê? Os israelitas em Canaã. Pessoas, homens e mulheres que obtiveram através da fé as promessas sendo cumpridas na sua vida. Isso é inegável. Paulo relaciona a fé que Abraão teve ao receber do Senhor aquilo que havia sido prometido. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 19. Abre ali para tu entender também o que Paulo fala também a respeito da fé. Romanos capítulo 4, no versículo 19. Olha só, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo aqui então está falando de Abraão, o que junto à fé aconteceu. Tu nota que Abraão não duvidou, ele se fortaleceu. Mesmo algumas coisas estando ali explícitas que não era possível, ele teve esta fé de não duvidar, então ele foi firme. Eu e você temos esses relatos na Bíblia, de fés que são firmes, fés que não duvidam. Mas se eu e você voltarmos a Hebreus, tu vai ver que tem outra dica de como eu e você podemos adicionar a esta fé para que essa fé se torne uma fé madura e esta fé madura consiga acessar as coisas que Deus deseja que eu e você possamos encontrar nele. A mesma Bíblia que salienta a necessidade da fé para alcançar as promessas de Deus, tu vai ver que esta Bíblia, ela também fala a respeito de algo a mais. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Hebreus 6, 11. Olha só. As promessas divinas, esta mesma Bíblia também nos indica que há algo mais. A partir do versículo 11 do capítulo 6 diz assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho e a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela o que, igreja? Longanimidade ou paciência, herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então você começa a entender, a fé é importante, ela agrada a Deus. Mas do que adianta eu e você termos fé para agradar a Deus se não somos pacientes a ponto de esperar esta promessa se cumprir na minha e na tua vida? Desta mesma maneira, o que adianta a gente vai ali e chega nos 50% de carregar, pum, carregou 50%, eu creio, tenho fé, está indo, o load, está quase completando, mas aí eu não tenho paciência, e aí na metade do processo eu digo: não, mas eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa. De repente, está aí a charada, e as pessoas são muito assim, né? Elas olham para a Bíblia, e aí quando não está escrito algo na Bíblia, elas começam e inventam algo de si.
E aí ouvem a sua própria voz, o seu próprio desejo ali, que não é paciente, e esse desejo elas transformam. Essa aqui é a vontade do Senhor, e saem fazendo as coisas. Quantas pessoas não esperaram, não tiveram paciência? Abraão creu, teve fé e teve de esperar com paciência. Então, meu irmão, eu devo ter fé porque é algo importante, mas também eu devo ser longânimo. Tu vai entender que uma fé somada a uma vontade de não desistir. Aí, este é um pensamento complexo de como pode uma pessoa ter fé, mas ter vontade de desistir. Isso acontece com muitos, meu irmão. Na caminhada cristã, tu larga 1000 por hora. Jesus me salvou, glória a Deus, eu estou aqui. Eu vou na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu peço para o pastor Maurício aonde eu posso ir com o Senhor. Eu posso servir, eu posso ajudar. Eu faço. Mas os dias vão se passando. E com os dias se passando, algumas situações se levantam. Com algumas situações se levantam, eu e você somos provados se temos fé o suficiente em Deus, mas também se nós somos pacientes e se nós temos essa perseverança e essa vontade de vencer em Cristo Jesus. E muitos param, esbarram nesse momento. Aí já não tem mais vontade de ir, sabe, eu estou fraco na fé, pastor, sabe como é que é? Tanta coisa se levantando. Mas como é possível nós declararmos tal fé no Senhor Jesus Cristo e chegarmos num momento e dizer, eu estou desanimado, sem vontade de fazer? É porque talvez eu e você somos inconstantes, agitados por ondas. E como disse Tiago, cuidado, meu irmão, tal pessoa não agrada a Deus e não alcançará algumas coisas que Deus tem prometido para ti. Por isso a importância de nós olharmos aqui para a palavra de Deus e vermos o que Deus nos fala. Pedro também destacou este conceito de uma fé somada a algo a mais. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1, versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm, a virtude de conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé acrescentada de virtudes, de capacidade. É uma palavra tão utilizada nos nossos dias, a tal da resiliência. Resiliência. E tanto se trabalha nesse século em que vivemos, o trabalho da mente humana, em aprender a suportar e ficar firme ali, mas muitos não conseguem, porque humanamente, sozinho, tu vai chegar uma hora que tu olha para a situação e tu sente vontade de abandonar. E acaba se esquecendo de uma palavra que Deus falou para ti, do Deus de aliança, do Deus de promessa, que deseja te entregar coisas incríveis. Em outras palavras, o que Pedro aqui falou, a nossa fé precisa de acréscimos, ela não nos leva à plenitude de Deus sozinha. Esta fé nos faz enxergar em Deus o motivo pela qual nós vamos alcançar as promessas, mas é necessário nós termos estas características especiais, de uma pessoa que não abandona, de que não frouxa, de uma pessoa que é séria, e que não vai abandonar e largar aquilo que Deus já falou. Então tu vai compreender a necessidade de uma maturidade para a gente alcançar a herança que nós temos no Senhor Jesus. E aí aquilo que eu quero que tu volte lá para o texto que a gente leu, de Gálatas 4. Gálatas 4, 1.
Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. No versículo 3 está descrito isso. Nós vivíamos como escravos. A lei não conseguia por completo salvar o homem em si mesmo não conseguia fazer aquilo que deveria ser feito. Mas então eu e você tivemos a vinda de Jesus Cristo. Ele nos trouxe o direito de nós conseguirmos nele esta filiação. E através dessa filiação nós temos acesso a essa herança. Mas olha só, a gente chega nesse ápice, então há uma herança para mim e para você em Cristo Jesus. Que boa notícia! É como se alguém chegasse e te entregasse um papel, olha só, tem uma herança para ti, deixaram para ti. Só que ali, naquele papel, está descrito alguns poréns, alguns mas, que precisam ser cumpridos. E dentre deles existe um tempo, um amadurecimento da nossa parte. Quando eu e você lemos este texto aqui, ele começa a falar, Paulo aos Gálatas, que mesmo sendo senhor de tudo, mesmo tendo direito, quando ele é menor de idade, ele é como um dos escravos, ele não pode ter acesso. Por que esta afirmação? Por que está descrito isso? Por que será? Porque Paulo sabia que naquela época existia algo chamado tutela ou curadoria. E diz que eu e você estamos sobre os cuidados. Ele aqui traz esta figura de linguagem no versículo 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado. Paulo cita isso porque existe um documento romano que fala sobre esta curadoria para pessoas que perderam ali seu parente, seu familiar. Vamos citar num caso comum, um pai e uma mãe, eles morrem e aí existe ali um menor de idade. Este menor de idade tem direito a acesso a essa herança. Só que ele só pode alcançar essa herança num tempo pré-determinado. Por que isso? Porque neste tempo pré-determinado, tu vai entender que precisa passar por um processo de amadurecimento desta pessoa, para que então essa pessoa possa ter capacidade, esta capacidade possa tornar essa pessoa então madura o suficiente para poder lidar com tanto dinheiro ou com as posses que ali foram dadas para ela. Aqui nós temos então Deus falando, olha, existe uma herança, só que também existe um tempo de amadurecimento, e esse amadurecimento deve vir na vida de vocês, para que vocês possam estar prontos para acessar aquilo que por direito já é de vocês. Amém, igreja? É necessário, é necessário. E aí eu faço aqui com vocês um reflexo, uma reflexão, um remédio, que descreve ali em sua caixa: mantenha-o fora do alcance de crianças, ok? Vamos pensar agora no remédio. Mas por que é escrito isso, meus irmãos? O remédio é algo bom ou algo ruim? Remédio é algo bom. Nós avançamos na ciência, a ciência nos trouxe esses benefícios de um remédio. Hoje, se você tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, se você tem uma dor no corpo, se você tem aqui uma dor no músculo, você toma um remédio, o remédio vai ali e te auxilia. Existem remédios ali para controlar o coração, remédio para tudo que é tipo de coisas, pessoas tomam, talvez você toma remédio. Mas por que está escrito nos remédios, mantenha fora do alcance de crianças? Qual o sentido dessa frase? Porque nas mãos de um adulto, este adulto sabe, com o uso devido, ele pode salvar a vida de alguém, a sua própria vida, ele pode se curar ali, se tratar. O remédio é bom. No entanto, este mesmo remédio nas mãos de uma criança que não tem maturidade, uma criança que não é madura para administrar esse remédio, ele pode ser letal. Experimenta largar uma caixa de remédios em crianças que não têm a compreensão de para que servem aqueles remédios. Elas podem ter uma overdose, aquilo causar uma morte. Ou se tu disser, olha só, a pessoa tem ali, descrita pelos médicos, tu
tem que tomar tal e tal remédio nessa dose. Aí tu abre a caixa e fala: filho, escolhe os remédios aí para mim. Dá para o pai o que tu quer de remédio. A criança vai achar que é uma brincadeira e vai se entregando, porque não tem maturidade suficiente. Ela não sabe lidar com aquilo. Que conclusão eu e você podemos chegar? O que mata ou salva não é apenas o medicamento. O que pode matar ou salvar é a maturidade de quem utiliza esse medicamento. Quantos já viram casos? Teve pessoas que morreram por enfermeiras ter dado coisa que não era para ter dado. Tem disso, né, Jane? Aconteceu já, né, de dar dosagem de algo que não era para ter dado e a pessoa ia a óbito. Um remédio que a princípio é para ser coisa boa, é usado em vários pacientes, mas dá algo que não deve ser dado, morre. Tu começa a entender o que e para que serve a maturidade. Algo que é bom na mão de uma pessoa madura produz benefícios, produz vida, produz o quê? Um bem-estar, coisas que devem ser produzidas com tal fato, mas na mão de uma pessoa imatura aquilo pode trazer a morte. E aí eu logo me lembrei do texto de Lucas no capítulo 15 que relata isso. Lucas 15, 11. Abre aí para te ver. Lucas no capítulo 15 no versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, a parte da herança. Ele quis quebrar-lhe o contrato: me dá antes da hora, eu quero que tu me dê. E o pai repartiu o bem entre eles. Ele deu para o mais moço e deu para o mais velho também. Bom, se for repartir, o velho não pediu, mas ó, tá aqui a parte do velho e essa aqui é a tua. Aí o que o moço mais novo fez? Passando não muitos dias, depois de ele ter recebido aquilo, começou a olhar a conta ali. Olha aqui, 500 mil. Beleza. 500 mil na conta, no app. Ele pegou, juntou tudo e partiu. O São Maurício disse: hashtag partiu. Hashtag partiu. Curtindo a vida doidado. Agora eu vou dar uma volta ao mundo. Eu vou fazer acontecer. Tô com o dinheiro. Tô com os pila no bolso, que nem diz o gaúcho, né? Tá com o bolso cheio. Cartão de débito ali, ó, só passa, só vai passando. Só que nessa terra distante diz que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Viver de forma desenfreada não contrasta com alguém que é imaturo e não sabe o que? Organizar as finanças. Dá um monte de dinheiro na mão de uma criança. Me lembro quando ia no supermercado com meu pai e por hora eu acho que pedi algumas coisas, alguns chocolates, talvez, coisas desse tipo. E o pai falava: quando tu crescer e tu trabalhar, tu vai ver, quanto custa o pila. Claro que ele sempre me deu chocolate, mas fazendo me entender que custa dinheiro as coisas, não é só sair pegando e gastando. Tudo tem um preço, né? Depois que a gente cresce, a gente vê, né? Tu precisa de poder aquisitivo, ainda mais no tempo em que vivemos. Tudo é caro. Tu entra no supermercado, tu faz 50 pila. É assim, não adianta. Então tu vai ver que esse jovem imaturo, ele de forma desenfreada, viveu como queria. No versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Esta é a realidade de uma pessoa que é nova, de uma pessoa que não tem maturidade, que não entende que é necessário algumas coisas para poder alcançar. Então a gente deve entender, quando a gente não recebe algo que a gente pede, talvez nós não somos maduros o suficiente para poder receber. Olha só, mais uma vez eu volto àquela questão da tutela. Paulo disse, olha só, em tempo pré-determinado.
Você quer alcançar as bênçãos do Senhor nessa noite? Você ergue essa mão e diz: eu dou glória a Deus, eu quero alcançar todas as bênçãos do Senhor. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus de aliança. Mas é necessário que você amadureça em algumas coisas para alcançar alguns tipos. Porque senão, imagina só, aí não adianta tu falar e dizer: Jesus, no final do ano eu vou fazer só um jogo, é 300 milhões. É só o que eu te peço. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa capacidade. Para alguns Ele entende que Ele pode acrescentar, porque no pouco que é acrescentado, essa pessoa é fiel, essa pessoa é madura. Ela utiliza não para o seu benefício próprio, não para satisfazer desejos da carne. E aí Deus olha ali e vê uma capacidade. Esse é um administrador bom, eu posso entregar mais para ele, então eu posso ir acrescentando mais. Um curador tem esse trabalho de olhar. Existe um tempo pré-determinado, o Pai determinou, é nesse tempo que vai se cumprir. Até lá há um crescimento. Por isso que eu e você devemos utilizar, porque eu e você viemos todo domingo, viemos toda quinta para aprender, para criarmos maturidade em Deus, na palavra do Senhor. Vem um pastor que ali estuda, entrega, e nós temos essa oportunidade de criarmos essa maturidade espiritual. Olha, forte, e tu vai orando, e tu vai agradando a Deus com a tua fé, somada a essa capacidade de tu não querer desistir, e aí tu chega num ponto em que você pode acessar. E o último texto que eu quero ler com vocês, Romanos no capítulo 8, e eu já vou encerrar. Romanos no capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos, amém, meus irmãos? Para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Um espírito de adoção, tá? Para que esse espírito? Por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa certeza que nós temos de: eu creio em Jesus Cristo e por isso eu sou filho de Deus. E no versículo 17, essa afirmação, para nós encerrarmos essa noite: e se somos filhos, nós somos também herdeiros. Olha só a promessa. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele nós sofremos, para que também com Ele nós sejamos glorificados, meu irmão. Há coisas separadas para ti. Só que muito mais, nesses dias tu deve orar para que Deus te dê o amadurecimento, para que possa sobrevir sobre ti. Os filhos são herdeiros. Tem um cofre, meu irmão, escrito com o teu nome ali, olha, um monte de promessa, um monte de chaves, para que a tua vida possa decolar. Só que para tu acessar isso é necessário uma maturidade espiritual. Quantos desejam e querem isso nessa noite? Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.